Vamos falar de um outro tema importante aqui também. Nesta sexta-feira acontece a divulgação do primeiro relatório bimestral de receita e despesas do ano. A gente adiantou isso aqui para você, né? E a Janaína Camelo vai contar agora se esse parecer vai apontar se a meta fiscal para este ano poderá ser cumprida ou não. E aí, Janaína Camelo, traz o tema para a gente, que depois eu vou jogar para o debate. Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, esse relatório que é divulgado bimestralmente, o governo consegue aí apontar, indicar qual é a situação dos cofres públicos, né? Qual é a situação fiscal aí econômica. Então, nesse relatório que vai ser divulgado amanhã, já indica aí uma probabilidade inicial de que o governo possa terminar 2024, então, atingindo aí um déficit zero na meta fiscal. Uma probabilidade inicial, né? Não significa assim, que esse problema já está resolvido, obviamente, evidentemente, mas já é uma parte aí do caminho. Então, o resultado na arrecadação até agora, nesse primeiro bimestre, superou as expectativas e isso acaba, então, reduzindo, sim, as restrições e as chances de restrições no orçamento. No mês passado, quando foi divulgado aí o resultado da arrecadação de janeiro, o governo já chegou a dizer que, então, esperava um bloqueio menor no relatório bimestral para ser divulgado nesse ano, nesse bimestre. A ministra Simone Tebet, a ministra do Planejamento, também chegou a dizer que estava otimista aí com esse relatório. Então, esse resultado na arrecadação, até agora, janeiro e fevereiro, como vocês adiantaram aí mais cedo, está dando um total aí de 469 bilhões de reais. É sim positivo para que o governo consiga cumprir essa meta fiscal de déficit zero. Então, nesse relatório que vai ser divulgado amanhã, deve constar um bloqueio aí de 3 bilhões de reais, abaixo do que era esperado. Esse bloqueio até poderia ser maior, mas houve a necessidade de uma revisão aí nos gastos com o INSS, com os gastos previdenciários. Então, só para explicar, esse bloqueio, ele é preventivo, ele é temporário, ele acontece no crédito, no orçamento, para o pagamento das despesas obrigatórias. É diferente do contingenciamento, porque o contingenciamento, ele atinge ali as despesas discricionárias, que não são obrigatórias, como os investimentos, por exemplo, né? Então, esse bloqueio é necessário quando o governo observa, percebe ali que não está em condições de cumprir o teto de gastos. Então, faz essa avaliação bimestral com acompanhamento aí das receitas e despesas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. E aí, qual é a expectativa de vocês sobre o relatório, então, da Receita Federal, Alan Gani? Eu acredito que vem aumento do gasto, vai ter superávit, mas esse superávit, ele vem também porque, assim, a arrecadação cresceu, mas o gasto em relação, não nesse, mas em relação ao mês anterior, vai crescer mais do que o crescimento da arrecadação. Então, tem o superávit. Peraí, começa de novo, Vamos lá. Amor de Deus. A arrecadação está acima do gasto, tirando as despesas com juros. Então, isso vai dar o superávit. Agora, em relação ao mês anterior, o crescimento do gasto vai ser, essa é a minha expectativa, o crescimento do gasto vai ser superior ao crescimento da arrecadação, em relação ao mês anterior. Embora vá ter esse superávit, que a arrecadação vai ser maior do que o gasto. Agora, é óbvio que se o gasto continuar crescendo mais do que a arrecadação, gera uma situação de déficit. Por que eu falo isso? Porque em janeiro foi exatamente isso que ocorreu. Teve o superávit, a arrecadação foi maior que o gasto, excluindo as despesas com juros, mas em relação a dezembro, o crescimento do gasto foi maior do que da arrecadação. E o que mais preocupou, Evandro? O crescimento do gasto permanente. Né? Não foi daquele gasto discricionário que você consegue cortar. Não, é daquele gasto que é mais difícil de você cortar. Sei lá, aumento de salário, né? Funcionário público, aumento de gasto previdenciário. Esse que é o grande problema. E para você, Piperno? É exatamente avaliar bem qual vai ser o tipo de gasto que vai aparecer. Porque, veja, a Simone Tebet, ela concedeu uma entrevista aí há uns 20 dias, em que ela falou, por exemplo, em que por ela, o governo deveria antecipar pagamentos de precatórios. O governo vai ter até o final do ano para pagar cerca de 80 bilhões de reais de precatórios. E qual o cálculo que ela fazia? Bom, se a gente pagar esses precatórios agora, isso vai gerar, até o final do ano, uma economia de cerca de 2 bilhões de reais, que é o que o governo gastaria com juros sobre esse estoque. Então, é melhor
diminuir esse superávit, mas quitar esse negócio de uma vez para economizar lá na frente nessa conta de juros, do que ficar empurrando com a barriga, por exemplo, para falar, puxa vida, em fevereiro tivemos um lindo superávit. Quando chegar em dezembro, vai ter que pagar da mesma forma, só que vai ter que pagar também uma conta maior por conta da inflação dos juros. Então precisa ver o que vai entrar nesse estoque de gastos que vai ser apresentado agora nesse cálculo que ela vai informar amanhã. E tu, meu amigo Dávila? Tá correto, mas o ponto é o seguinte, esse gasto permanente só aumenta em relação ao PIB e isso é assustador. Gente, sabe quanto o Brasil está gastando com benefício, aposentadoria e máquina pública? 13% do PIB. Os países ricos que formam a OCDE, sabe quanto eles gastam? Em média, 9%. Então, a gente está gastando mais que país rico, sendo um país emergente. Então, não dá para o setor público sorver tanto dinheiro do setor privado, produtivo, empreendedor, para pagar um Estado desse tamanho. Eu digo que o custo do Estado brasileiro não cabe no PIB brasileiro. E o que a gente está fazendo? Sacrificando todos os anos o investimento público, que vem caindo dramaticamente. Então a gente ganha dinheiro, paga um monte de imposto, esse imposto não volta em serviço público de qualidade e é sorvido para pagar o custeio do Estado. Não dá, gente. Isso aí devia ter uma meta de constrangimento no Congresso. A gente não pode ter um Estado deste tamanho do PIB consumindo a riqueza do país e não tratando de transformar isso em investimento ou melhoria do serviço público. Então, esses relatórios são flashes que mostram o problema, mas não resolvem a questão estrutural. E é essa que a gente tem que tratar, que é a redução do gasto público.